pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu me chamo Tamires e nesse canal a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo do trabalho, RH, quero trazer muita coisa de RH porque é minha formação. E estou há 5 anos já formada, 5, deixa eu ver, 22, 3, 4, 25, 26, 4 anos. Formada, acho que formei em 2022, foi isso. E hoje eu quero começar esse canal começando da minha história com o RH, né, e minha experiência com a Cruzeiro do Sul, porque foi onde eu me formei. Eu estudei na Cruzeiro do Sul por uma indicação de uma pessoa que já trabalhava lá na época, né, que já trabalhava, que já estudava na época lá. E ela falou assim, é uma faculdade muito boa e tal, se você quiser, né, posso te indicar. E ela me indicou, e eu fiz, me formei na Cruzeiro do Sul. A minha experiência com a Cruzeiro foi assim, foi a melhor que eu tive, porque eu tinha começado a minha faculdade em uma outra instituição, me matriculei e tal, nessa época eu tava grávida, né, e foi assim, horror, passei muito estresse, quase perco meu filho por conta dessa faculdade, porque começou a vir um monte de boleto, só que nunca tive acesso a nada, assim, nada, né. Então, eu não tive uma experiência muito boa. Então, tipo assim, passou, eu tive meu filho em 2021 e depois assim que eu tive ele bebezinho ainda, eu não, né, não ia esperar, já falei, vou me matricular de novo. Aí, e recebi uma indicação dessa pessoa e eu, né, mandei mensagem e tal, sempre foram muito educados comigo, nunca tive problema nenhum com a Cruzeiro do Sul, nunca tive problema nenhum. Inclusive, eu já indiquei para outras pessoas, porque assim, eu já tinha feito esse vídeo de experiência da Cruzeiro do Sul em um outro canal que eu tenho, né? Nessa época até, nossa, tô bem diferente de agora. E a pessoa viu o vídeo, gostou e me chamou no Instagram e perguntou se eu indicava mesmo e tal, se era boa. Aí eu falei, sim, muito boa. Então ela fez, ela também tá fazendo até agora, acho que ela tá se formando, que faz tempinho já que ela me pediu e eu sempre vejo ela postando que tá estudando. Eu acho que isso depende muito do polo da faculdade, acredito eu. Todas as minhas dúvidas foram tudo online, nunca fui no polo, nunca pisei lá, nem sei como que é. Então, assim, a minha experiência com eles foi maravilhosa. Eu não posso falar, tipo, nossa, você vai ter a mesma experiência. A pessoa que eu indiquei parece que sim, ela nunca me questionou e nunca falou nada que teve algum problema com eles. E ela também fez tudo online. Mas eu acredito que seja realmente cada polo. O polo que eu fiz foi na Avenida Paulista, né, aqui em São Paulo. A plataforma deles, todo mundo falava assim, que achou confuso. Eu nunca achei confuso, achei que tinha bastante abas. As aulas deles são assim, eles colocam o PDF, você consegue baixar todos os módulos, não é aquela leitura de como se estivesse lendo no site, porque eu sei que na Uninove, que é onde meu esposo estuda, eu tô no trabalho aqui, estuda, ele lê como se fosse uma página de web, assim, como se estivesse lendo notícia, sabe, na web mesmo. Mas a da Cruzeiro não é assim. Você baixa o PDF, você pode imprimir, eu tenho alguns impressos ainda aqui até. Aí tem o PDF e tem a aula, né? O que eu fazia na época. Eu baixava o PDF e deixava no meu tablet, que eu comprei um tablet só para estudar. Aí tinha a caneta, ficava grifando lá, riscando pelo tablet mesmo, né? Porque são muitos PDF. Então, às vezes, se você for imprimir tudo, além de pegar muito espaço, a não ser que você realmente seja uma pessoa do papel, aí você imprime, mas é muita coisa, porque, tipo assim, tem PDF que tem mais de, sei lá, 20 páginas e tal, e uns textinhos, assim. É um texto bom de ler, eu não achei ruim, um texto pesado, ele era um PDF, assim, com algumas explicações. Se eu conseguir, eu não sei se eu tenho ainda, porque eu formatei minhas coisas faz muito tempo. Então, mas eu lembro assim de tudo, da plataforma e tal. Eles passavam acesso para conhecer a turma, assim, tinha os e-mails, então assim,
tinha lá o fórum, né? Acho que a maioria das faculdades tem um fórum. Aí lá a gente se comunicava e trocava e-mail e WhatsApp, né? Então a gente conseguiu montar todo um grupo e tal para fazer trabalho. A gente fazia bastante trabalho, tá? Não vem falar que faculdade online não tem trabalho, tem muito trabalho, tá? Muito trabalho mesmo. Tinha um projeto, eles têm bastante projeto. A única parte chata que eu achei deles é esse negócio de projeto. Eu não sei se nas demais tem, mas é projeto, tipo, social, você tinha que fazer um bem, para fazer um bem a alguém, aí você fazia todo um projeto, tinha que preencher um monte de coisa. Eu olhava assim e falava, meu Deus, não vou conseguir. Mas era em turma, uns eram em turma, outros não, na verdade. Esse foi individual. Então, mas a gente trocava bastante ideia, né, e tal. Você consegue trocar ideia com a galera e pedir ajuda. Um outro detalhe muito importante também é que uma vez no mês, a cada matéria, acho que era uma vez ou era 2 vezes no mês, não lembro agora, tinha aula ao vivo com o professor. Então, assim, você conseguia ter esse contato, assim, porque também eu vejo que, tipo, eu tô comparando aqui as duas porque meu esposo estuda na Uninove. Eu nunca vi meu esposo tendo aula online, assim, né? Não disponibiliza lá. Se tem, às vezes, é aula ao vivo, que tá até linkada com o YouTube, entendeu? Mas online, assim, tipo, era no Zoom até, inclusive. Sabe aquele aplicativo de conversa? Tipo o Google Maps. É isso. Então você conseguia ali colocar no chat a dúvida, conseguia abrir o microfone para falar com o professor. Então toda dúvida que você tinha assim, durante a matéria, durante o mês, sobre aquele assunto, você conseguia tirar com o professor. E isso era algo bem diferenciado que eu via neles também. Porque eu vi muita gente falando assim, se for para ter uma aula ao vivo, o valor é diferente e tal. Em algumas faculdades parece que é assim. Funciona na Cruzeiro não. É online. Tenho disponível a minha aula ao vivo, eu tenho disponível as minhas aulas gravadas. Cada aula tem sua aula, mais de 1 hora lá o professor falando, né? Como tem o PDF. A plataforma é toda linkada por módulo, meu perfil, minha matéria. Então, tipo assim, tá tudo, eu achei muito bem organizado e tal. Você entrava lá, tinha projetos, você conseguia linkar, colocar as coisas, conseguia perguntar no fórum, você conseguia abrir chamado. Aí, sei lá, tô com uma dúvida, queria falar com o professor. Aí você tinha lá um chatzinho, você mandava a pergunta lá e não ia talvez responder na hora, talvez sim, talvez não. Mas o professor ia responder, você ia ter contato com o professor e tudo isso ia ser linkado com o e-mail. Quem for entrar na Cruzeiro do Sul, eu acredito que agora já tenha um e-mail próprio, assim, para você não encher sua caixa de e-mail, porque a minha, até hoje eu apago e-mail da Cruzeiro, juro pra vocês. Porque tudo era receber e-mail. Se o professor respondesse, e-mail. Uma matéria, e-mail. Eles colocavam um módulo, recebia o link no e-mail. Então, tipo assim, minha caixa de e-mail foi enchendo horrores. Mas parece que do meio pro fim, do meio pro fim, quando eu tava me formando, eu vi que eles estavam criando e-mails, pedindo pros alunos criar um e-mail, né? Que a Uninove também faz isso. Eles pedem pro aluno criar um e-mail. Que eu aconselho fazer, viu? Porque você não vai conseguir mais usar seu e-mail pra nada. Gente, então assim, é isso que eu tenho pra falar nesse vídeo, mais sobre alguns desses pontos que eu citei. Eu quero gravar, e se vocês deixarem sugestões aí, falar sobre a minha carreira, como que tá sendo, né? Porque na época que eu me formei, eu meio que já trabalhava na área, então, mas depois eu saí de onde eu tava, aí eu fui pra outro lugar, fui outras experiências, trabalhei com recrutamento e seleção, eu trabalhei com departamento pessoal durante 4 anos, então, tipo assim, eu tenho muita carga já, né, depois da minha formação, tô feliz até hoje, não me arrependo de ter feito RH, eu acho que é uma profissão,
profissão muito boa e tá sempre assim, se atualizando com o mercado, né? Tem muita coisa nova que chega, que muda. Então, assim, a gente tem muito assunto pra falar nesse canal. Deixa seu like, sugestões de mais vídeo e vai ter muito mais vídeo falando sobre RH. Estou aqui pra te motivar a estudar. Não desista. Vale muito a pena. É só 2 anos, né? Então, 2 anos dá tempo pra você se organizar ali, arrumar um emprego. E se você não gostar mesmo da área, você, né, consegue mudar para outra e não vai ser perdido. Porque toda empresa precisa de um RH. E o seu conhecimento não vai ser perdido, porque se você vai estar em uma empresa, você vai estar sempre usando o que você sabe. É isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!